glorificando a esse Deus que é grande e maravilhoso, cantando quão grande é o meu Deus.
momentos de oração, enquanto a equipe continua no refrão do hino, vamos exaltar a esse Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Seja exaltado em nossas vidas, meu Deus. Louvor, toda a honra. Temos que ter essa convicção, essa certeza, irmãos, que o nosso Deus é grande. Nós não adoramos deuses feitos por mãos de homens. Nós não adoramos seres criados por Deus como sol, lua. Nós adoramos ao grande eu sou, o Criador de tudo, de todo o universo. E é com essa certeza, é com essa convicção que nós vamos agora viajar lá para a década de 90 e vamos relembrar aquela música que a Cassiane cantava, o hino da vitória. Eu falei para a equipe de louvor que eu era bem fã dela nessa época, né? Eu gostava muito de cantar esse cântico. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Os irmãos lembram? No momento em que a
tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passar o seu fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que agora começou. E o nome do Senhor é um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado Quem é esse homem, não é, irmãos? Quem é esse homem? E nesse espírito de fé e de confiança em Deus, vamos estar orando de forma individual, mas não precisa ser silenciosa. Vamos colocar no trono do Senhor o pastor Rodrigo, a irmã Bruna, pastor Marcos e a Fernanda, que também estão com sintomas da Covid. Vamos colocar todos os irmãos que temos ciência de que estão enfermos também. Então, vamos orar por toda a família ali do pastor Rodrigo, a irmã Osielma, o irmão Gerard, a Bruna. Fala, irmão. Irmão também? Covid? Tá bom, vamos orar pelo irmão Milton. Diabetes, não é pela diabetes que o irmão Milton está acometido. Mais algum pedido de oração? Sim, pelo irmão Aldenor, pela Zerenil. Está melhorando, irmã? Louvado seja Deus. Luzia, tá. Lembrar da vizinha, da irmã Luzia. Vamos orar pela família da irmã Marlene. Pela Cleonice Rosângela. Igor e Gabriel. Tá, os seus filhos. Oremos. Senhor, diante do Teu trono, nesse momento, colocamos, ó Deus, todos os nomes que aqui foram citados, Senhor. E também colocamos aquelas pessoas que no momento nós não conseguimos, ó Deus, não nos veio à memória, mas que Tu sabes, ó Deus, a situação em que elas estão nesse momento. Rogamos, ó Deus, pela saúde, que o Senhor esteja dando fôlego de vida, ó Deus, a essas pessoas que estão com coronavírus, ó Deus, não lhes deixe faltar o fôlego. Te pedimos, ó Deus, pelas outras enfermidades, pelas pessoas, ó Deus, que estão com doenças psíquicas, com doenças mentais, ó Deus, com doenças como a diabetes, Senhor, hipertensão, câncer, que o Senhor esteja operando, ó Deus, na vida de cada um dos Teus servos. O Senhor é que nos formou, o Senhor sabe, ó Deus, cada coisa, cada célula, cada partícula, ó Deus, que compõe o nosso corpo. E o Senhor pode estar operando, pode estar curando, Pai, pode estar libertando os Teus servos dessas doenças. Nós cremos nisso. Agora, Deus, nós Te pedimos por esse ano que se inicia, que nós possamos estar aqui na Tua casa, Te servindo, louvando e exaltando o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essa comunidade aqui, pela PIB da Freguesia, aqui nessa localidade, que nós possamos ser luz e sal nesse ano de 2021, que nós possamos estar aqui, ó Deus, com as portas abertas para receber as pessoas, ó Deus, que estão com problemas, que estão desesperadas, ó Deus, precisando de um consolo, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, ó Deus, que as Tuas portas sempre estejam abertas e que nós estejamos aqui para Te servir, abençoando essas vidas. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Nós vamos passar, os irmãos podem se assentar.
ao momento de dízimos e ofertas. Esse é um momento de louvor, de gratidão, quando podemos servir a Deus com aquilo que Ele tem nos concedido. Nós estaremos entoando o hino. Do hino Grande é o Senhor, nós estaremos, os irmãos poderão trazer os seus dízimos e ofertas e deixar aqui no altar. Lembrando, irmãos, que a nossa contribuição, ela tem cooperado, ajudado na manutenção do serviço aqui de nossa igreja. Também temos contribuído com cestas básicas. Não deixem de contribuir lá com 1 quilo no mantimento. Glorioso e eterno Deus, graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para cultuar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença de cada um dos irmãos neste lugar, pela direção dessa igreja, Senhor Deus, que continua a louvar e bendizer o teu santo nome, a anunciar a tua santa palavra. Continue abençoando, Senhor Deus, a direção dessa igreja, na pessoa do pastor e seus comandados. Obrigado por tuas bênçãos e, sobretudo, obrigado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos agradecido. Amém. Bom dia, irmãos. A gloriosa paz do Senhor. Porque eu sei que tenho crido que o meu Redentor vive. E é assim que nós temos vivido a cada dia, unidos, mesmo nesse ano que se passou tão difícil, tem sido difícil para a nossa igreja, para todo o povo de Deus, para todo o povo da face da terra. Mas nós sabemos em quem temos crido e que o nosso Redentor vive. Louvemos ao Senhor. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem.
deixarás te levar. Em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu, o Senhor teu Deus, te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás do sol teu Pai, não me esquecerás. Nós confiamos em ti, Pai. Nós confiamos em ti, Pai. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás quem eu sou, o teu Deus. E se te machucares, oh, e assim que mesmo assim te machucares vai demais. Lembrarás das promessas que eu, o Senhor teu Deus, te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, não me esquecerás. Eu confio, nós confiamos em ti, Pai. Nós dependemos de ti, Senhor. Confiamos em ti, Pai. Eu confiarei, 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 confiarei. Eu confiarei, mesmo assim eu confiarei. Nós confiaremos em ti, Pai. Eu confiarei, nós confiaremos, Pai. Nós confiamos em ti, Pai. Irmãos, o pastor está solicitando uma reunião com o pessoal que lida na mídia, não é som, vídeo, um representante da música. Não sei se o irmão Rendel poderia estar, tendo em vista o afastamento do pastor e do pastor Rodrigo.
amanhã por volta das 18 horas, para estarmos conversando a respeito ele quer dar uma nova roupagem para esse ano de 2021 e queríamos ter essa reunião com os irmãos para podermos decidir juntos, né, aquilo que estaremos fazendo. Eu queria avisar também aos irmãos que a partir desse sábado, do próximo sábado, voltamos com as aulas. Estamos estudando o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos ali no capítulo 2 e estaremos retornando nesse sábado agora. É uma carta importante de estarmos estudando. Paulo ali, ele aborda a questão da alegria, né? Ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, apesar das dificuldades que ele estava passando, apesar de estar preso. Paulo está dizendo à igreja que ela deve se alegrar, que ela deve estar unida. Então, é importante estarmos estudando todo sábado às 9 horas, mas se o irmão não puder entrar às 9, fica lá separado nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de estar, então, assistindo e compartilhando. Queremos avisar também que, a partir desta quarta-feira, nós estaremos estudando os atributos de Deus. No estudo de quarta-feira, às 19 horas. Antes de entrarmos nos atributos de Deus, nós estaremos estudando a Trindade. Eu acredito que muitos irmãos aqui têm dificuldade em explicar a Trindade, não tem? Vamos ser honestos, ou não estão a fim de ser honestos hoje? A gente tem dificuldade, vou chamar um aqui para vir aqui me explicar o que é a Trindade. Não é? Nós temos dificuldade para interpretar o que são 3 em 1. Né? Como que o Pai, o Filho e o Espírito é a mesma coisa. Nós acreditamos, né? É interessante assim, essa concepção que muitos de nós temos que, eu, por exemplo, se a Bíblia fala, para mim aquilo ali é verdade, pronto e acabou, eu não questiono. Mas eu aprendi que tem pessoas que questionam, não porque não creem, mas porque querem entender em detalhes aquilo ali. E aí nós vamos estar tendo essa oportunidade de estudarmos detalhadamente a respeito da Trindade. Irmãos, um curso desse, ele não sai por menos de 300, 400 reais por mês, para você aprender sobre os atributos de Deus, sobre Trindade. Pode olhar lá em sites de faculdade teológica ou de cursos teológicos, que o irmão vai ver lá. Entendeu? Uma aulinha muito mais água com açúcar e teria que pagar lá 300, 400 reais e seria uma pessoa tão bonita como o nosso pastor. Não é? Então, tem tudo a ver estarmos assistindo e participando desse estudo. Eu queria comunicar à igreja também que a partir do 2º domingo de dezembro, os nossos cultos da noite, nós estaremos estudando, 2º domingo de janeiro, nós estaremos estudando Gênesis. A Record ficou sabendo que a gente ia estudar Gênesis e até botou uma novela com o mesmo nome. Só que aqui a gente vai estar divulgando a verdade, lá ela vai estar criando as fantasias. Vamos estar estudando Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, a respeito desse ser criador, né? É incrível, irmãos, a gente começa a estudar a respeito da criação, vai dando assim um reboliço dentro da gente, uma alegria de saber que servimos a esse Deus que nos formou e nos criou, vai dando um entendimento para entendermos a Bíblia, para entendermos o cristianismo, para entendermos a vinda, a morte de Cristo, precisamos entender o início de todas as coisas. E todos os domingos, à noite, estaremos então estudando o livro de Gênesis. Não deixem de assistir, não deixem de compartilhar. Amém? Irmãos, eu sempre disse que sou bonito, né? Mas hoje, a filha declarando isso publicamente, né? Então eu vou até tirar a máscara para ficar ao vivo aqui, né? Ficar perfeito aqui.
Uma alegria, irmãos, estarmos retornando nesse primeiro domingo do ano. Espero que esse seja um ano muito abençoado para todos vocês e para a nossa igreja no todo. Esperamos que a nossa igreja possa se adaptar, né, à novidade, ao novo tempo, e é nesse sentido que estaremos reunidos amanhã, estudando uma nova roupagem para o nosso culto, para a apresentação do nosso culto pela televisão e pela mídia. E temos conversado com a Cláudia, né, bastante sobre esse final de ano. Estivemos mais juntos, né, um jantando na casa do outro e tal, e tivemos a oportunidade então de conversar também um pouco, né, analisar um pouco todo o estudo que fizemos e tomar posições para o estudo à frente. Nós já oramos hoje, irmãos, pelos enfermos. Quero pedir aos irmãos que registrem, né, o nome desses irmãos que estão com sintomas de Covid. Irmão José Rodrigues, a esposa, irmã Bruna, pastor Marcos também, e a esposa Fernanda, irmão Aldonor, que continua no tratamento, né, Aldonor? Continua, né? A irmã Cleonice também, que está acometida de câncer, também preocupando. Enfim, estejamos orando por esses irmãos. E eu quero fazer algumas recomendações, irmãos. Nós estamos aí diante de um desdobramento de toda essa pandemia. Os irmãos estão ouvindo pela televisão, nós estamos acompanhando aí pelo noticiário, não é, que houve uma mutação no vírus, e até esse momento, a única novidade é que ele se espalha muito mais rapidamente, 70 vezes mais rápido. Então, isso aí preocupa, não é? Tanto quanto se ele fosse mais mortal. Ele continua preocupando, porque na medida que ele se espalha mais, nós estamos vendo isso, né, que chegou aqui dentro da nossa comunidade, né, Batista Freguesia, né, irmãos aqui bem próximos de nós e da liderança, né, tocados, alguns já venceram, né, passaram pela experiência de vencer, e outros no momento estão vivendo a mesma situação. Temos também a irmã Ana Uzielma, a Ana Laura também está cometida. Enfim, várias pessoas, né, próximas, que estão vivendo essa situação. Então, isso significa que realmente, não é, essa mutação, por enquanto, só identificou 2 no Brasil, mas eu acredito que dentro da proporção em que ele se espalha, eu acho que podemos multiplicar esse 2 por 100, né? Então 200 pessoas e vai por aí. Então nós estamos preocupados. Então recomendo, irmãos, continuo recomendando o uso de máscara. Irmãos, não brinque com isso. Também a aproximação, não é? Se é pessoas de fora, se é pessoa mesmo da sua família, mas que mora em outro contexto, tenha toda uma precaução, todo um cuidado. E quando, irmãos, começar as vacinas, ainda não temos toda uma situação vivida aqui, mas quando começar, tomem sim a vacina, tomem sim. É Deus quem dá inteligência ao homem. Nós não tomamos vacina contra a gripe comum? Eu tomo todo ano. Então tomem sim, irmãos, tomem sim. Tudo que os irmãos estão ouvindo aí, descartem um pouco, porque é muita política. O que estamos vendo acontecer é política. Que comprou, que não comprou, que vai comprar daqui, vai comprar dali. A vacina que vai ser aplicada aqui, não sei qual ainda, não estou fazendo merchandising, né? Não sei qual, mas a que for aplicada, ela passou por testes e já está sendo aplicada em outras áreas do mundo. Então, eu acho que
É um erro. Para não usar uma expressão mais teológica, um pecado. Um pecado. Dizer que não vai tomar, porque nós temos que preservar o nosso corpo. Repito, muito do que estamos ouvindo e dessa insegurança, essas interrogações que estão aí, é fruto da política. No mundo todo, não é política só brasileira não, no mundo todo nós estamos vendo isso aí. A situação, irmãos, há aí uma ideia de conspiração mundial. Eu tenho falado, irmãos que não estão acompanhando, revejam lá os vídeos sobre o estudo doutrinário, e eu tenho batido aí sobre os últimos estudos de quarta-feira, eu tenho falado sobre as últimas coisas, e outros irmãos, nesses 10 meses eu falei várias vezes sobre este assunto, e em algum momento eu falei, né, dessa situação da China mesmo. A Bíblia diz que virão coisas do norte, e a China está a norte de Israel, entende? Vem do norte, é previsto que de lá venha toda uma situação opressora, mas a Bíblia está informando o que vai acontecer, para que a gente possa saber como agir. Se o vírus foi fabricado a propósito ou não lá na China, não nos interessa, ele está aí, e se a vacina existe para corrigir o que eles fizeram, a gente toma a vacina. Não deixe de tomar não, é individual, não é obrigado, é opinião. O pastor está como líder da comunidade, o pastor está colocando o pensamento dele, a orientação dele, para orientar o irmão, mas se o irmão também tem o seu pensamento, a sua maneira de pensar e tal, nós respeitamos, não estou fazendo política aqui, estou dando a orientação que é preciso dar para os irmãos que estão presentes aqui, para todos os irmãos, para toda a comunidade batista da freguesia que está me ouvindo através da mídia, não é? Essa é a minha orientação, e o irmão use do seu direito, do seu livre-arbítrio. Quem sou eu para mandar? Se Deus deixou que o homem tomasse a sua decisão de pecar ou não pecar, deixou o livre-arbítrio para que Adão e Eva usassem, eu não posso fazer diferente como líder dos irmãos, mas cabe-me dar essa orientação aos irmãos. Previnam-se para que a gente possa voltar o mais rápido possível, irmãos, a ter um momento pleno, com a igreja cheia, né? Com os irmãos aqui, tão bom, esse tipo de momento. Nós, como a Cláudia anunciou, nós estaremos reunindo amanhã para algumas tomadas de posição sobre o futuro, sobre a nossa programação futura, e também, irmãos, quero fazer uma avaliação, né, do que foi feito esse ano, pontuar situações para que a gente possa até corrigir para frente e podermos apresentar um bom culto, não somente para os irmãos presentes, mas também para aqueles que estão impedidos de estar aqui, porque eu acredito que todos os irmãos que estão me ouvindo são membros da igreja e que ainda não vieram aqui, só não vieram porque realmente não podem vir, estão impedidos, né, de tudo, não estão nem saindo de casa, né? Porque se estiver saindo de casa, uma das oportunidades de você sair é vir aqui no culto presencial no domingo de manhã, fazendo logicamente a sua inscrição. Irmãos, quero ler o texto da carta de Paulo aos Coríntios, já nos preparando para a ceia nesta manhã. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Até o versículo 28, de 17 ao 28.
Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros sejam vistos. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei por isto? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, os partiu, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pai, te agradecemos por esse momento, quando, como membros da tua igreja, aqui estamos para esta ocasião de nos lembrarmos do sacrifício feito pelo Senhor na cruz em nosso lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque aquele sacrifício nos proporcionou vida e vida eterna. Te agradecemos por tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão para conosco. E agora, ó Pai, pedimos que o teu Espírito, como fez ao inspirar o apóstolo Paulo, possa dirigir nossas mentes na compreensão deste texto que vamos analisar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo, descrevendo a ceia do Senhor, segundo alguns autores, alguns historiadores, ele foi o primeiro texto narrando a ceia do Senhor. Essa carta foi escrita antes dos evangelhos serem publicados, serem escritos, serem divulgados entre os da igreja naquela ocasião. Estava sendo escrito, sendo preparado, quando Paulo escreveu e mandou essa carta, orientando a igreja. Por isso ele diz, irmãos, que ele recebeu do Senhor. Lá no princípio, eu ficava encucado com isso aí. Ele recebeu do Senhor, mas ele leu, não é? Ele leu alguma coisa que Marcos escreveu, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, não é? Mas, na verdade, quando você confere as datas, e eu li isso, eu não conferi as datas, eu li de um dos historiadores, eles revelam que a carta foi escrita antes. Então, se a carta foi escrita antes, Paulo não pode ter lido o Evangelho de Marcos para saber como foi. Então, essa inspiração, essa orientação foi direta do Senhor. Isso leva-nos a uma outra informação, irmãos, que é histórica, que é bom a gente saber. Por que Paulo está fazendo essa recomendação? Será que os irmãos foram tão livianos na verdade,
comerem um pão inteiro ao invés de um pedacinho, beber 2, 3, 4, 5 cálices de vinho em vez de um cálice só. Na verdade, esse modelo de ceia, isso aconteceu muitos e muitos séculos depois, muitos séculos depois. Ele não foi assim que Jesus instituiu a ceia, não foi assim que aconteceu. O texto diz lá no relato de Marcos que Jesus tomou o pão e partiu, ele tirou pedaços de pão, do mesmo pão, não é? Um pão, ele foi partindo o pão e dando um pedaço. Logicamente não foi um pedacinho, um pedaço de pão. E o que acontecia naquela ocasião em que Jesus instituiu a ceia é que, na verdade, eles estavam reunidos para uma ceia com fartura, tipo ceia do Natal. Era a comemoração da Páscoa. E a Páscoa eles comiam carne, eles bebiam ervas, eles comiam comida caseira, era uma comida, era uma ceia completa. Por isso Jesus se reuniu ali no cenáculo com os discípulos, por isso ele mandou 2 dos discípulos irem cedo para preparar a ceia. E ele então, depois da ceia, depois de comerem fartamente, é que Jesus partiu o pão e fez isso. Ora, os discípulos, como eu disse há pouco, não tinham escrito ainda sobre aquele momento, não tinha feito o relato de como foi a ceia. Então, mas as igrejas mantinham o memorial, porque os próprios discípulos disseram sobre o memorial, vamos fazer. Então cada um orientava. Só que as igrejas entendiam que era uma ceia à vontade. Uma ceia de mesa farta. A ceia, no princípio, na época que o Paulo está escrevendo isso aqui, era de mesa farta, de muito vinho, de muito pão. Não era a ceia pascual, não tinha carne e tal, era pão e vinho, mas era com fartura. E acontecia que os irmãos levavam, era recomendado que levasse, não era a igreja que patrocinava, cada irmão levava, como a gente faz aí, né, na ceia do Natal e do aniversário da igreja. O pastor recomenda, irmãos, tragam aquelas coisas gostosas, lembram disso? E a gente coloca ali, mas eu sempre falo, coloque na mesa, porque o irmão que puder só trazer um pãozinho de francês pequenininho, ele vai botar na mesa e vai comer igual os outros, não é? À vontade. Então essa é uma recomendação que eu faço, sempre preocupado com esse histórico aqui, porque lá, principalmente na igreja de Corinto, que fazia? Alguém levava um pão gostoso, igual daquele que a Ruth faz, né? Todo recheado, né? Comprava com a irmã Ruth e levava, né? E botava lá na mesa. Mas ele só queria para ele e a família dele. Não, esse pão aqui é meu e da minha família. Luiz, você come lá na outra ponta da mesa. Você só trouxe o francesinho, come lá na outra ponta. Era isso que estava acontecendo lá na igreja. E o apóstolo Paulo, então, chama os irmãos para essa recomendação. Então, irmãos, essa descrição da ceia memorial do Senhor é uma das mais belas de toda a Bíblia. Essa escrita pelo apóstolo Paulo. No entanto, repito, ela foi feita dentro de um contexto de repreensão à igreja. Paulo está repreendendo a igreja, não tanto pela maneira em que de comer muita coisa, mas pela maneira egoísta de cada um tomar o seu cantinho na mesa para ali comer com a sua família, como a gente faz nos piqueniques, não é? Que a gente sai aí nos retiros. Eu levo alguns pastéis, mas o outro irmão leva pão e cada um come o que gosta ali. Era assim que acontecia. E Paulo está repreendendo isso, mas pelo sentimento de egoísmo. Então, egoísmo é pecado, irmãos. Egoísmo é pecado. E aí esse sentimento egoísta na mesa do Senhor. É como se estivéssemos aqui participando da ceia nessa noite, nessa manhã,
e com pensamentos pecaminosos no coração, na mente, pensamento de raiva, pensamento de revolta, pensamento de não falo com o irmão porque ele não fala comigo. Isso aí não pode existir, irmãos, se você quer participar da ceia sinceramente. Pensamentos mesquinhos, pensamentos políticos dentro do contexto, né? Dentro da, eu toco contrabaixo, mas eu vou ver se eu tiro a posição do irmão que está tocando o teclado ali, porque eu quero aquela posição, ele fica aqui mais na frente de todo mundo. Isso aí está errado. E isso existe dentro da igreja, irmãos. Mesquinharias, politicagens. Paulo está repreendendo essa situação na igreja ali. Então, como disse, acreditam os historiadores, né, que esse relato de Paulo, ele... Estou tossindo, mas não é Covid não, hein? Antecipa, né, a história, os textos históricos dos evangelhos. Agora, irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos para um fato, quero destacar um outro fato aqui, dentro do contexto teológico. A aliança do Velho Testamento, eu vou ler aqui o versículo 25. Também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice, Paulo já está descrevendo como Jesus fazia, como Jesus fez, não é? Então ele diz assim, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu quero destacar, irmãos, o fato de que no Velho Testamento, há um contraste muito grande entre a aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. A aliança no Velho Testamento, irmãos, exigia o constante derramar do sangue de um animal inocente, que era oferecido pelos homens. E aquele oferecimento do animal era para perdão do pecado daquele que oferecia o sacrifício. Então, eu ia ao templo e levava um animal para que aquele animal fosse morto, significando que ele estava sendo sacrificado para que os meus pecados fossem encobertos diante de Deus, os meus pecados. A Eunice teria que trazer o animal dela para ser sacrificado, e aquele animal significava que estava cobrindo os pecados da Eunice, do Aloísio, da Ruth, do Marcos, e assim sucessivamente. Então, vou repetir, irmãos, a aliança feita no Velho Testamento, ela exigia o constante derramar de sangue. Todas as vezes que eu fosse no templo, que eu programasse para ir ao templo, eu deveria comprar um animal e sacrificar, porque quando eu saí dali do templo, quando eu saí do altar, que o meu pecado foi coberto diante do Senhor, eu já podia praticar outro, por pensamento, por qualquer atitude, por qualquer palavra. Então, cada vez que eu voltasse ao templo, se eu fosse ao templo todo dia, o certo seria levar um animal para ser sacrificado todo dia. Agora, irmãos, por que o sacrifício do animal? Já disse aqui, ele apontava para Cristo. Mas também, irmãos, nós podemos considerar que aquele animal sacrificado lembrava o sacrifício do primeiro animal feito no Éden para encobrir o pecado da desobediência de Adão e Eva perante o Senhor. Lembram-se do texto de Gênesis? O texto poeticamente descreve que no entardecer eles sentiram
a presença de Deus, uma brisa diferente, suave, um sopro suave da brisa, que eles já estavam acostumados a perceber a presença de Deus e falar com Deus. Eles não falaram com Deus só nesse dia, não, eles falavam constantemente com Deus. Deus os visitava sempre e conversavam. Eles falavam com Deus, Deus falava com eles. O Espírito de Deus, eles não viam Deus, mas eles sentiam a presença de Deus. E naquele dia, depois de pecar, da desobediência, depois de comerem o fruto, eles ficaram com a consciência pesada, logo se perceberam desnudos, né? E tiveram medo, tiveram vergonha de estarem diante do Senhor desnudos, se cobriram com folhas. Eles não estavam com vergonha um do outro, não, eles estavam com vergonha de que deveriam estar diante de Deus. O que significa isso aí, irmãos? Estão percebendo? A consciência do pecado, do erro. E eles agora se envergonhavam. Como é que vamos nos apresentar diante do Senhor? Como é que vamos receber o Senhor assim como estamos? E foram fazer aventais e foram se esconder entre as folhagens. Aí se escondendo mesmo de Deus, tentando esconder o pecado. Tem muita gente, né, que em pecado sai da igreja porque imagina que na igreja Deus vai ver o pecado. Deus vê o pecado em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Antes de você pecar, Ele já sabe que você vai pecar. E aí eles se escondem, e o que Deus faz? Ao primeiro julgamento, ali foi um julgamento. Deus repreendeu o homem, repreendeu a mulher, colocou sobre eles o resultado da desobediência. Você agora vai trabalhar, vocês vão morrer fisicamente. Satanás também teve a sentença dele. E o que diz o texto depois que isso aconteceu? O que diz o texto lá, irmãos? O Senhor providenciou, acho que é o versículo 23, 27, não, 3, capítulo 3, versículo 21, de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, alguém lê, por favor. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, hein? Capítulo 3 está aí na primeira e segunda página, mais ou menos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, pele de animal. Então, um animal foi sacrificado. Pela primeira vez na história da humanidade, o sangue foi derramado, para que com a pele do animal o corpo de Adão e Eva fosse coberto. Isso simbolizando que o Senhor não estaria vendo o pecado deles, de Adão e Eva. É um simbolismo aí. E daí para frente, sempre que o homem ia diante do Senhor para pedir perdão, ele sacrificava um animal. Mas o que acontece agora, irmãos? No contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, a nova aliança nos chama à lembrança, e é isso que estamos fazendo nessa manhã, irmãos. Que não é o homem que derrama o sangue de um animal inocente por seus pecados, mas Deus derrama o sangue de um homem inocente, o seu próprio Filho, em favor dos nossos pecados. A nova aliança diz isso. Não sou eu, não é mérito meu. Eu não tenho que gastar dinheiro para ser perdoado dos meus pecados, é pela graça. E Deus proporcionou isso, imolando um homem inocente. Porque uma das razões porque Jesus veio e viveu aqui 33 anos entre nós,
não foi para ficar fazendo milagres, realizando milagres. Não foi só para dizer ao homem o que precisava ser feito, porque isso o Espírito Santo faz e fez. Mas Jesus nasceu e viveu como eu e você, porque ele não podia vir do céu inteiro como anjo. Podia vir, não passar pelo processo de nascimento, de crescimento. Apareceu no Monte das Oliveiras, começava, eu sou Jesus, olha, eu sou... E começar a tratar com os homens, mas ele veio, nasceu de uma mulher, de um ser humano, então ele é ser humano, ele é homem. O Jesus que nós vamos ver lá sentado no trono, é o Jesus homem, ele é Deus. Nós vamos explicar isso na Trindade, na frente. Ele é Deus, Deus sentado no trono, mas nós vamos ver Jesus sentado no trono, o físico de Jesus. Então, irmãos, ele veio, nasceu de uma mulher, viveu como eu e você. Ele foi para a escola, como nós fomos. Ele foi para a escola na sinagoga da Galileia, estudar lá. Ele teve que estudar o hebraico, o aramaico, ele estudou lá. Teve que aprender lá, como professor. Maria teve que trocar as fraldinhas dele, alimentá-la no seio dela. Tudo que aconteceu conosco, aconteceu com Jesus. E ele viveu, ele passou pela adolescência, pelos mesmos problemas da adolescência. Os mesmos problemas da adolescência, mas sempre vitorioso. E ele não foi vitorioso porque era Deus. Ele foi vitorioso porque, como homem, ele precisava ser vitorioso para ser imolado na cruz como justo, o inocente. Estão compreendendo, irmãos, a grandeza disso aí? Isso é muito profundo, irmãos, muito profundo. E é nesse contexto, então, que estamos lembrando nesse instante, irmãos, relembrando a morte do Senhor Jesus, relembrando o memorial da nova aliança. Deus imolando um homem inocente, o seu próprio filho, para que os meus e os teus pecados fossem encobertos diante dos olhos de Deus. Talvez, irmãos, e aí isso também é bom que se ressalte, talvez não fique encoberto diante dos meus olhos, porque os irmãos já ouviram essa expressão, já leram essa expressão. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso é bíblico. Deus fala sobre isso. Dos teus pecados não me lembrarei mais, porque ele coloca sobre nós o sangue de Jesus. Mas eu me lembro dos meus pecados. Eu continuo lembrando dos meus pecados. A minha mente me faz lembrar dos meus pecados. Em algumas situações, até com acusações. E aí o acusador está aí mesmo, né? Para dizer, Luiz, você fez isso, 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 isso. Que santo que você é, rapaz. Que santo que você é. Você precisa se converter outra vez. A conversão é uma vez só, irmãos. A salvação é única. É única. A nova aliança, irmãos, diz que Jesus morreu para que os nossos pecados fossem encobertos diante dos olhos de Deus. Quando Ele olha para a minha vida, Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Então, o que eu faço aqui, irmãos, o que eu faço aqui, Ele não está vendo. Claro que figuradamente, né? Esse é no contexto do perdão. E aí, irmãos, então que bom, né? Eu fico livre para fazer o que eu bem entender, porque Deus não vai mais ver, Deus não vai mais ver, Deus não vai tomar conhecimento. Não, Senhor, a responsabilidade aumenta. A minha e a sua responsabilidade aumentam. Por quê? O que diz lá em Efésios?
santos, porque eu sou santo. Eu tenho que procurar viver em santidade. Fui purificado, fui lavado, fui preparado para estar com o Senhor, e agora eu tenho a responsabilidade de manter-me preparado. Eu não sei se ainda é assim, né? Mas estou me lembrando do tempo de Cláudia e Joyce, pequenininhas, Nadir, pequenininha. A gente arrumava as meninas para ir para a igreja. Eram 3. A Nadir era maiorzinha, mas a Joyce e a Cláudia eram pequenininhas, 4, 5 aninhos. E ficávamos vigiando para não sujarem, não se sujarem. E queríamos que elas chegassem na igreja arrumadinhas. E elas pouco estavam importando, elas estavam a fim de brincar, né? De correr, de pular, de saltar, enfim. Então, era eu tomando conta de uma, e Eunice de outra, ou Eunice arrumando uma ou outra, e eu e a Nadir tomando conta, vigiando para que, nesse sentido, irmãos, estamos arrumados, estamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor pelo arrebatamento, ou não? Amém? Amém? Amém. Prontos. E nos aprontamos quando fomos alcançados pela graça salvadora. Daquele dia em diante, já ficamos prontos. Agora, irmãos, se eu não me mantenho pronto, imagine, eu nesse pentear a Cláudia, fazer os cachinhos, que ela tinha uns cachinhos bonitinhos, toda cacheadinha, toda arrumadinha para um casamento na igreja. E a Cláudia se esbanjava lá na poeira, deitava com a roupinha no chão. Eu nisso ia levar ela para o casamento com aquela roupa? Não. No mínimo ia ter que trocar, levar umas palmadinhas boas e trocar a roupa. Porque naquela ocasião podia dar palmada, hoje não pode mais. Nesse sentido, irmãos, é que o texto fala que precisamos estar prontos, preparados. A ceia memorial, irmãos, é um culto a Deus, no qual os elementos simbólicos, pão e vinho, apontam para a encarnação física. Nesse momento da ceia, nós também estamos olhando para a encarnação física, a doutrina que fala que Jesus veio e nasceu e viveu em carne, fisicamente. Há doutrinas, irmãos, diabólicas dizendo que não. Já estão implantando isso por aí. Cuidado. Jesus veio, morreu, nasceu, viveu e morreu fisicamente. Esse memorial também aponta, irmãos, esse símbolo apontam para a morte sacrificial de Jesus, aponta para a sua ressurreição. São pontos básicos de nossa doutrina. E seu reino. Geralmente na ceia a gente fala da morte, da ressurreição, e não afirmamos, irmãos, o que está aí nas profecias para acontecer. O seu reino. O seu reino. E desculpem, né, os colegas que me ouvem aí pela mídia, eu creio no reino físico, neste mundo. Não é o reino do Senhor, porque o texto sagrado diz que um dia o nome do Senhor será um, sobre toda a terra. E neste momento, mesmo considerando o reino de Deus entre nós, o nome do Senhor não é único. Nós temos que falar, já falei 2 ou 3 vezes aqui no sermão sobre o capeta, Satanás. Ele está aí, fazendo e desfazendo. Nós estamos falando aí do cuidado para uma vida santa, exatamente porque ele está agindo ainda, ministerialmente, ele está agindo, irmão. Creio que Satanás age, creio que a tentação, que ele lança a tentação sobre vocês. Não é porque vocês são crentes que não são tentados por ele, não. É sim, nós somos mais do que o ímpio.
Porque o ímpio já está na conta dele, já está na marca dele. Pode trocar a marca, o ímpio, que estiver me ouvindo. Você pode trocar a marca do capeta pela marca de Cristo, não é? Mas essa é a nossa realidade, irmãos. Essa é a nossa realidade. Então, nós estamos esperando o reino do Senhor. E nesse momento, estamos lembrando disso também. Irmãos, isto me informa que participar deste culto, da ceia, de forma ritualística, com o coração indiferente, participar porque é o item do culto no primeiro domingo. Eu vou na igreja hoje porque é o primeiro domingo, é o dia da ceia, e então eu vou tomar lá aquele cálicezinho e tal. Mas sem pensar no significado deste cerimonial, desta aliança, é pecado. É participar indignamente. Participar sem consciência é participar indignamente. Participar de forma indiferente é participar indignamente. E para esse contexto, irmãos, eu convido os irmãos a estarem se examinando neste momento. Aí tomo como minhas palavras do apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse cálice, coma desse pão e beba desse cálice. Que Deus nos abençoe nessa meditação, irmãos. Amém. Os irmãos que estão participando pela primeira vez conosco, né, alguns irmãos estão vindo hoje, vão observar que o cálice, ele, exatamente para, dentro do contexto da pandemia, nós estamos comprando os cálices já, kit pronto, o irmão pode abrir, enquanto recebe, pode abrir porque o pão está aclopado aí ao cálice. Vai assim, ficou ruim. Vai. Irmãos, comunhão.
os irmãos foram servidos? Não ficou ninguém esquecido. Ok. O texto diz, irmãos, tanto dos evangelhos quanto o texto do apóstolo Paulo, diz que o Senhor, né, fez referência ao pão e ao vinho. Né? Este pão representa o meu sangue, que será partido, derramado por todos vós, em favor de todos vós, que será partido em favor de todos vós. Participemos do pão, irmãos, lembrando, é o sacrifício do Senhor na cruz por nós. É pelo sacrifício dele que o Senhor não vê os nossos pecados, porque eles estão cobertos, né, pelo corpo, pelo sacrifício do Senhor. Da mesma forma, o Senhor toma o cálice e diz: esse cálice representa o meu sangue, que será derramado em favor de muitos. Lembremos do sacrifício do Senhor, derramando seu sangue por nós. Irmão Diácono Jorge, ore ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa manhã que tu concedeste a cada um de nós. Obrigado, Pai querido, porque as suas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Obrigado por cada família que aqui chegou, Senhor, e juntamente, Pai, pudemos aqui, Pai, lembrar do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, pelo pecado que era nosso, Senhor Deus, cada um de nós, mas o Senhor levou sobre si. Obrigado, amado, porque mais uma vez, mais um domingo, Pai, nós estivemos aqui lembrando, nesse dia que é marcado, Pai, para lembrar, mas que nós devemos lembrar todos os dias, Senhor Deus, do sacrifício que o Senhor fizeste por nós. Muito obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado, Pai, por aqueles irmãos que não puderam estar, que nós lembramos nessa manhã porque estão enfermos. Pedimos que suas misericórdias, sua graça também os alcance. Nos dê um restante de tarde na sua presença. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, não deixem de reunir a sua família para o culto à noite, às 18h30. Vamos nos acostumar, irmãos, a reunir a família para ouvir, para assistir o culto, para participar do culto. Não é? Se estivéssemos vindo aqui na igreja, tendo que vir à igreja com culto presencial, nós estaríamos nos deslocando para cá, deixando a família em casa ou trazendo a família para assistir o culto, mas reservando, separando aquele tempo. Vamos fazer isso, não é? Vamos disciplinar em casa. Esse é o momento, esse é o momento da reunião da nossa igreja. E vamos nos reunir ao redor do televisor ou do laptop, do smart, para assistir o culto, participar do culto. Assistir não, participar. Estará pregando à noite a irmã Ana Cláudia. Nós vamos ouvir o irmão Marcelo mais uma vez, já com a parte final deste culto. Vamos ficar de pé antes dele cantar, para que eu possa já encerrar com a bênção apostólica e a seguir os irmãos não saiam até que ele termine de cantar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre essa congregação aqui reunida no templo, a congregação reunida em casa e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Ao único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu gostaria, irmãos, que os irmãos incluíssem suas orações em favor da irmã Marilda. Ela perdeu uma irmã com Covid essa semana e o sogro ontem. Estamos acabando de receber informação pelo mesmo motivo, Covid. Não é? Então, os irmãos estejam orando por ela também, pela saúde dela, não é? Que está envolvida ali com tanta gente.